Então, o título da nossa mensagem, como é que é? Moderação, regra de ouro. É o título da nossa mensagem. E vamos começar por fundamentar a nossa mensagem em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus falou da nossa vida e das nossas ansiedades, das nossas preocupações, das nossas necessidades, né? E então, vocês sabem que o Evangelho não trata só da vida espiritual, certo? O Evangelho trata de toda a nossa vida. Deus não criou só a vida espiritual. Quem é que criou a vida humana? Não foi Deus também? Foi ou não foi? Então Deus, Ele trata de toda a nossa vida, quer espiritual, quer humana, quer física, não é verdade? Então, irmãos, o Evangelho não é só a nossa vida espiritual. E vocês sabem, hoje quero falar com vocês de um assunto que talvez seja um pouco melindroso, mas eu tenho que falar porque, para vocês entenderem a minha preocupação e os meus receios. O pastor também tem preocupações e receios. Se calhar sou o número 1, né? Não sei, cada um sabe de si, mas claro que tenho. E estou falando da Igreja de Deus. Estou falando convosco. Vocês sabem, ao fim de algum tempo de me conhecerem, para vocês certamente será mais fácil dar ouvidos a uma pessoa sábia do que a mim. Se calhar para vocês será mais fácil, quando estão doentes, dar mais ouvidos a um médico do que a mim. Se calhar, quem diz isso, será mais fácil vocês pedirem um conselho a um professor do que a mim. E o meu receio começa por aqui. É que vocês verem apenas o homem. Eu não tenho bons exemplos para ninguém. Eu nunca vos disse para vocês imitarem os meus comportamentos. Eu estou farto de dizer a vocês que eu tenho as fraquezas iguais a vós. E nesse aspecto é tudo comum uns com os outros e não há ninguém bom diante de Deus. Até o meu receio é que vocês vejam apenas o homem e pensem que aquilo que eu falo é um eu acho, é uma opinião, é talvez isto, tem jeito, se calhar, e não seja uma certeza absoluta. Esse é o meu receio quando vocês olham para mim e veem só o homem. E por isso hoje eu quero que vocês tenham paciência. Diga a esse irmão, tenha paciência com o pastor. Que eu vou falar de coisas também desta terra. Na nossa existência, aqui neste mundo, o Evangelho, ele engloba toda a nossa vida, espiritual, física, tudo. Está tudo aqui. E se a gente deve primeiro pedir o socorro, em primeiro lugar, é às palavras de Deus e depois a quem de direito. Estão a entender? Então vamos começar. Irmãos, Deus falando das necessidades do homem, e todos nós temos necessidades, todos nós temos preocupações, ansiedades, não é verdade? Hoje a gente vê os problemas, fica aflito, e muitas vezes não fazemos aquilo que devemos de fazer. E é isso que eu quero falar com os irmãos. Vejam o que é que Jesus disse acerca das nossas necessidades, que nos torna ansiosos, que traz medo, que traz preocupação, que traz às vezes até desespero. E vejam o que é que ele diz a partir do verso 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que é que haveis de vestir. Agora repare, olhai, diga a esse irmão, olhe. Olhe para quem? Para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? O que é que você acha? Veja lá. Mais. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar
1 hora à vossa vida. Ó pastor, se eu cuidar bem do meu corpo, se eu me alimentar bem, se eu fizer muitos exercícios, eu vou viver mais que os outros. Será? Será que a saúde e o tempo de vida depende dos meus cuidados? Vamos continuar. Estou a falar de uma coisa melindrosa que se calhar para alguns. Mas por isso outra vez peço, tenham paciência. Digo outra vez, irmão, tenha paciência. Bom. Diz mais, olhai. Outra vez, segunda vez, olhai. Diga ao seu irmão, olhe. Mas é para olhar mesmo. A gente tem que... Um homem de Deus, uma mulher de Deus é um observador. Não é um falador, é um observador daquilo que está criado. Para aprender alguma coisa decente na vida. E diz assim, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E diz, e eu vos digo, aliás, porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós? O que é que ele diz a seguir? Homens de pequena fé, de pouca fé. Vocês sabem, há duas coisas que são opostas à fé. É a apatia, é assim, cruza os braços, pois, sou só pela graça de Deus, pronto, não preciso fazer nada, né? Mas depois há outra coisa que é a ansiedade. Quando a ansiedade toma conta de nós, a gente quer resolver o problema. E age. E é aí que vai bater com a cara no chão. Então vejam, essas duas coisas, há uma no meio. Já lá vamos. Veja o que é que diz mais. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas, quem é que procura? Os gentios, os que não têm a fé, eles andam à procura disso. Trabalham para isso. Pisam os outros por causa disso. Enganam os outros por causa disso. Fazem tudo, até matam por causa disso. Mas nós não somos assim, irmãos. Não podemos ser assim. Ele diz, vejam só, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe, ou ele não sabe. Mas o problema é que a gente diz com a boca, não, Deus sabe, mas você tem consciência disso. Veja o que é que diz mais. Certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, diga aí, seu irmão, não fique inquieto. Pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não é você, não é os seus planos. O próprio dia que vai cuidar de vocês. Porque existe a lei eterna de Deus chamada predestinação para nos dar descanso. Sabe o que é predestinação? É algo que encerra o que eu sou, a minha natureza, a minha vontade, as minhas escolhas, desde que nasço até que morro. E eu não posso acrescentar nem retirar uma vírgula. Só que eu não sei. E é dentro deste trajeto que eu fui chamado para aprender, não é para fazer, é para aprender. E dentro deste trajeto está lá as minhas quedas, os meus erros, mas também está lá quando eu sou levantado, quando eu sou renovado, está lá tudo. Isto é que é predestinação. Mas este não é o assunto hoje. Veja o que é que diz mais. Não-vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, escutem com atenção. Vamos falar, por exemplo, do comportamento. Começamos por aqui, depois já vamos para as outras necessidades. A Bíblia diz que a gente deve ser instruídos no Senhor. Não é na escola. Não é aquilo que aprendemos na escola. Nem é aquilo que aprendemos com os professores. Até os nossos filhos devem ser ensinados no Senhor, logo cedo. Como diz o sábio Salomão, ensina o menino logo de tenra idade para que ele não se desvie do caminho.
Claro que é um ensino diferente, mas deve ser ensinado. Então, a primeira coisa é o nosso comportamento. A gente não precisa andar gastando dinheiro todos os dias aí em pessoas que nos ensinam o comportamento, a gente sabe. No entanto, se a gente quer experimentar, deve experimentar tudo. Mas a gente tem que, a nossa vida, o nosso comportamento tem que ser no Senhor. Vocês entendem? É no Senhor, é conforme a doutrina do Senhor. Agora, como é que eu vou andar na doutrina do Senhor se não conhecer a doutrina de Deus? Não é? E assim como a gente aprende aos 6 anos na escola as letras, as palavras, as frases, não é verdade? Então a gente também tem que começar a aprender as coisas de Deus. Vocês, a maior parte de vocês já têm netos, não é? Se houver oportunidade, vocês têm que saber ensinar os vossos netos. Ou não? Ou não vale a pena? Irmãos, o Evangelho trata desde que nascemos até que morremos. Agora é evidente que eu não vou falar coisas que não devo. É como um descrente. Eu não vou falar acerca do Apocalipse e das realidades da vida desta e da outra cá de vida e da condenação e todas as coisas, uma pessoa que nem entende nada das coisas de Deus. Então tem que começar pelo leite. Uma criança alimenta-se como? Por leite. Ou começa logo a comer uma perna de frango. É leite, com os rudimentos da doutrina de Cristo, as bases. A primeira coisa que vocês devem ensinar, seja quem for, seja um incrédulo, seja um neto, seja um filho, vocês têm que mostrar, Deus existe? Será que existe? Como é que eu mostro Deus? Como é que vocês mostram Deus? Já está tudo enrolado. Que significa que ainda faz falta, ou já não faz? Irmãos, como é que nós ensinamos? Primeiro ponto, aquilo que as pessoas que não conhecem nada, seja pessoa, seja incrédulo, seja um ateu, seja uma criança, seja o nosso filho, é mostrar que Deus é uma realidade. Não é uma história, não é um conto da carochinha, é uma realidade. Como é que você vai falar? Vai espiritualizar a conversa? Não, ele é humano, tem que falar baseado em coisas humanas. Então vai dizer, olha, imagine que ele é ateu, né? O que é que a gente vai mostrar? Vai usar isso. Tu não acreditas em Deus, então agora explica-me uma coisa. Por exemplo, olha para ti, ou coloca-te ao espelho, olha para o teu corpo, né? Ou um estudioso, ou uma pessoa cientista, seja quem for, olha para o espelho. O que é que tu vês no espelho? Vemos a nossa imagem, o nosso reflexo, certo? E a gente quando olha vê o quê? O resultado de uma explosão, de um caos, ou vê uma ordem e vê um sentido nas coisas e um lugar perfeito em cada coisa. O que é que a gente vê? Imagine que o nariz estivesse nas costas. Ia cheirar mal, né? Nas costas ainda por cima. Imagine que os olhos estivessem nos calcanhares. Não é? Vamos imaginar, imagine-te. Era um problema, não é? Os ouvidos debaixo dos sovacos. Agora, se você tem 3 dedos de testa, veja lá o seu irmão se tem 3 dedos. O que é que você vê no corpo? Você vê ordem, você vê disciplina, você vê sabedoria, você vê que as coisas não foram por acaso. Não é o resultado de um caos. Olha, arrebentou aqui uma bomba. Experimenta, olha, arrebenta uma bomba no meio de uns tijolos a ver se aquilo cria alguma coisa, algum prédio, alguma mansão. Então, começamos por aí. A gente vê a organização. E quanto mais, especialmente o médico, conforme ele conhece o corpo, ele fica abismado, maravilhado. Meu Deus, como é que isto funciona desta maneira? Tudo tão perfeito, no seu próprio lugar, cada um com a sua própria função, ninguém se atropela uns aos outros, tudo comandado pela nossa cabeça. O reino de Deus, irmãos, quando você olha para você, ou você vê o reino de Deus, sabiam disso? Vê o reino de Deus. O coração quem é? Quem é o coração? O que é que representa o coração? Pergunte lá ao seu irmão o que é que representa.
representa Deus, o nosso Pai. Porquê? Porque é o único órgão que tem vida em si mesmo, que não precisa, não depende dos outros, até pode ser separado e pode continuar a ver por algum tempo. Claro que isto são figuras, mas sem coração não há vida. A cabeça o que é que representa? Jesus, que é a cabeça porque governa o corpo. Você veio para aqui comandado por quê? Para as pernas? Para a cabeça. Ele governa todo o corpo. O Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. A igreja é o quê? É os membros. Todos os órgãos e membros. Até o sangue é o quê? O que é o sangue? É o Espírito de Deus que vivifica tudo. Sai do coração e vivifica tudo, desde a cabeça e todos os membros. Então, aí já começa a ver o que é o reino de Deus. Ou isto foi por acaso? Olha, foi uma coincidência. Então, basta que vocês tenham que começar a falar para os vossos filhos por aí. Olha para a natureza. Olha as árvores. A raiz está no chão, sobe para cima, todos se inclinam para o solo. Se estiver à sombra, a árvore faz isto, inclina-se para o solo. Não é verdade? Eu podia estar aqui horas a dar exemplos, mas é por aqui. Há uma sabedoria, há ordem, há perfeição, há o bem, há o mal. Sem mal, estava tudo estragado. O mal é a coisa mais importante que existe para nós. Se vocês forem dizer isso aí, claro, vão ser chamados doidos, não é? Qual é o objetivo do mal, irmãos? Quem é que se lembra? Já se esqueceram? Sem mal nem sequer a gente sabe o que é o bem. Sem mal a gente não sabe o que é o bem. E aqui neste mundo são inseparáveis. Está o bem, está o mal, está o negativo, está o positivo. Não se pode separar. Ainda que a gente tente, não se pode separar. Porque estamos a falar de quê? Qual é o título da mensagem? Moderação. A moderação não se abstém do mal, é o contrário. O mal é necessário para haver um equilíbrio. Dentro do vosso corpo existe o bem e existe o mal. Por isso é que existem defesas. Em todo lugar existe o bem e o mal. Nós somos aperfeiçoados pelo mal. Sem o mal não há consciência do que é o bem. Por isso o próprio Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo mal, porque ele não sabia o que era a tentação, o peso do pecado, ele não sabia o que era a dor, o que era a necessidade, o que era a morte, ele não sabia nada disso. Ele, para ser o nosso modelo, ele teve que experimentar o mal. O objetivo do mal é este, nos dar consciência de que isto é bom, aquilo não presta. Irmãos, todos os homens, inclusive todos vocês aqui, vivem à custa do mal. O mal é que vos sustenta. Sabiam disso? Imagine que não há acidentes. O mecânico está desgraçado. Como é que sobrevive o médico, o enfermeiro, o INEM? Como é que vive? À custa de quê? Né? Do mal, da doença? O que seria feito deles? O que seria feito das autoridades se não houvesse malfeitores? O que seria feito deles, irmãos? Todos os vossos trabalhos é porque vocês vivem à custa da necessidade de alguém, seja o que for. A gente tem falta uns dos outros, estamos todos ligados. E é o mal, é a carência, é a necessidade que faz com que a gente faça o bem. Se não houver pobres, como é que você exercita a caridade? Se não houver tristeza, como é que você descobre o que é a alegria? Se não houver a doença, como é que você valoriza a saúde? Percebem? Então o mal neste mundo ainda é melhor do que o bem. O bem faz a gente ficar arrogantes, barriga cheia, engorda a alma, eu. Mas o mal acalma-nos,
E se a pessoa é o da fé, sabe para onde é que o mal o leva? A Jesus. Deus, não posso mais, socorre, por favor, ajuda-me. Então o mal tem um propósito. O mal não veio para te destruir. O mal veio para te aperfeiçoar. Percebem, irmãos? Vocês pensam que Deus tinha algum problema em acabar com a fome, com as guerras? Mas como é que você iria valorizar a graça de Deus se não passasse por mal? Como é que Jesus nos iria compreender, Ele que está à direita de Deus, intercedendo por nós, como é que Ele iria ter consciência daquilo que a gente está passando se Ele não passasse por estas coisas? Como? A sabedoria não vem do conhecimento, irmãos. A minha experiência não tem valor nenhum para os outros. O meu conhecimento não tem valor nenhum. O meu conhecimento e a minha experiência só serve para mim, para mais ninguém. Não é, eu não posso transportar isso para outra pessoa. Todos nós temos filhos, netos, por aí fora. A minha experiência não serve para o meu filho. O meu exemplo não serve para nada para o meu filho. Sabem porquê? Porque a gente não somos cópias uns dos outros. Diga aí, observam, nós não somos cópias. Vocês sabem porque é que existe guerras? Porque é que existe divisões? Porque as pessoas não se sentem todos da mesma maneira. A gente todos julga por uma lei, que é a lei da consciência. A gente aqui, veio Adão. Quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ficou em toda a humanidade. A gente conhece o bem e o mal por causa dessa lei, que se baseia nas obras. A consciência baseia-se nos meus atos. A consciência não leva ninguém a Deus. Ela defende-me ou acusa-me mediante o meu comportamento. Então a consciência é para o comportamento. Sabiam disso? Só que tem um problema. A Bíblia diz que a nossa natureza humana é inimiga de Deus, que não se sujeita à lei de Deus, nem pode. E este é que é o problema. Então eu uso a lei da consciência para criar ali uma regra, e porque eu consigo ir por ali, eu coloco aquilo como uma bitola para toda a gente e vou ter problemas. Sabem porquê? Porque os homens não seguem a lei da consciência. Os homens seguem a natureza deles, que está dentro deles, que é maior que a consciência. Se a gente fôssemos todos julgados para a consciência, sabe onde é que a gente ia parar? Para o inferno todos. Porquê? Porque a nossa natureza humana é contrária. A gente não consegue. Aquilo que é fácil para mim neste caminho é impossível para si. Você não consegue. A gente não se sente todos iguais. Não somos todos ansiosos da mesma maneira. Não somos todos tímidos da mesma maneira. Não somos todos diferentes, irmãos. É por isso que tem que haver uma nova regra. Qual é a regra? Qual é o título da nossa mensagem? Já se esqueceram do título? Qual é a regra de ouro? Vocês sabem, andei durante uns 10 anos em debates, depois de conhecer, e eu irritava-me. Eu chegava a um ponto que falava tão mal como eles falavam. Eu não conseguia aceitar que eles falassem mal da verdade daquela maneira. Vocês podem dizer, isso é mau? Foi mau, mas foi bom. Até uns poucos anos atrás. Eu comecei a ver, e diziam-me, as pessoas pela primeira vez a verem esta guerra, eles vão embora. E eu falava, mas eu não consigo. Exatamente. Jesus existe porque a gente não consegue. Eu não consigo ser calmo se eu sou uma pessoa intolerante a montes de coisas. Eu não consigo. Nem fisicamente eu consigo, quanto mais mentalmente. Eu não consigo. Mas há alguém que consegue. E, passado alguns anos, depois de eu
fazer a geneira da grossa. Não há muitos anos, há poucos anos. Eu tive 35 anos morto e levei uma série de anos a aprender alguma coisa. E hoje já sei qualquer coisa. Estou a falar do comportamento. Então passei, as coisas mudaram. Deus teve pena de mim, não me dar... As coisas mudaram e comecei a engolir aquilo que eu não gostava. Comecei a engolir a ofensa, sim, e tentar de outra maneira. Então, como é que eu faço? Cada vez que abro a boca, há logo guerra. Eles já me conheciam, eu já conhecia eles, é só abrir a boca, era logo guerra. Então o que é que aconteceu? Eu comecei a ver como é que eu poderia resolver o problema. Então, primeiramente, esquecer a ofensa, parar com o debate e ir para o outro lado, mansamente, devagarinho, fazer-me católico para os católicos, espírita para os espíritas, evangélico para os evangélicos, ateu para os ateus, os que não têm coisíssima nenhuma para nada, fazer-me tudo para todos. E as coisas começaram a funcionar. Eu comecei-me a acalmar. Que é isto? Foi a minha decisão. Se eu pensasse assim, era doido da cabeça. Porque todos os dias, ainda hoje, esta natureza está à porta, à espera de uma oportunidade para eu, pumba! Eu sei. Isto não muda. Isto não muda. Pelo socorro de Deus pode ser mortificada, mas tem que ser mortificada todos os dias. É por isso que a gente vem à igreja, para se alimentar, para se fortalecer, porque a natureza humana, a personalidade não muda, irmãos. Parece, mas não muda. Então, a moderação, o que é que faz? Faz com que eu não leve em conta as ofensas, mas também não deixa que o nome de Jesus seja zombado, porque o cristão é bom, mas não é parvo, não é tolo, não é bobo. Mas ele sabe, não, atenção, não é, a moderação não é tolerância. A tolerância não se tolera tudo. A moderação coloca limites. Nem para eu me tornar arrogante, nem para eu deixar que se zombem no nome de Jesus. Então o que é que eu faço? O que é que a Bíblia diz? Avisa 2, 3 vezes, se ele não quiser ouvir, tchau. Acaba o debate, acaba a conversa. Para quê? Porque senão há contenda, há guerra. E, irmãos, se eu faço isso e acontece isto na minha família, qual é mais importante? É a minha família ou é os meus debates? É a minha família. Imagino que tenha alguém que é contra mim, que é... chocamos. A gente tem que aprender a ser moderados. O que é importante para nós? A nossa maior riqueza é os nossos filhos, é a nossa família. Neste mundo ainda tem outra riqueza. Então, temos que engolir e ser espertos. Mas isto não é dizer pela boca. Deus é que faz isto. Deus é que nos vai concedendo. Mas primeiro é preciso bater com a cara no chão. Com os nossos filhos é igual. A gente não pode passar o nosso modelo para o nosso filho. Isso é completamente errado. Até pastor, o que é que eu faço? O que é que a gente deve fazer? Nós temos filhos, temos netos, temos crianças. O primeiro ponto é comecei lá no... Primeiro mostrar que Deus existe. Mas deixemos isso agora um pouco para trás. Diga a essa irmã, tenha paciência com o pastor. Paciência. Hoje estou aqui para vos azucrinar e levar tempo. Mas eu quero que vocês compreendam a minha aflição e a minha preocupação. O pastor está tudo predestinado. Isso não impede que eu fique preocupado. A gente, quando tem cuidado e gosto uns para os outros, preocupa-se ou não se preocupa? A ansiedade dentro da tolerância, dentro da moderação. Bom, então reparem uma coisa. Como é que eu vou ensinar? Eles na escola aprendem uma coisa, a gente vai ensinar outra. Outra, não é bem assim, mas vai ensinar e vai sempre haver alguns pontos de confronto. Então, como é que eu vou ensinar o meu filho? Como é que eu ensino o meu filho num bom comportamento? No Senhor. Primeiro, eu tenho que conhecer o meu filho. Eu tenho que saber como é que ele funciona. Eu tenho que saber quais são os seus medos. Eu tenho que saber quais são as suas frustrações, que se calhar para mim não tem sentido.
Se calhar para mim aquilo não é necessidade nenhuma, mas para ele é. Eu estou-vos a falar, não é como um pai que tem experiência, porque eu não soube ser pai, não soube ser marido, não soube coisíssima nenhuma. E já vos disse, não olhem para mim, para o homem, é esse o meu medo. E não estou a dizer que já sei, mas sei o que é que estou falando, porque sei que me ensinou. Primeira coisa, para um ateu, ou uma pessoa que não conhece o Evangelho, lá está o ser católico, fazer-se católico para os católicos, para ganhar os católicos. Eu não vou ser católico, eu é que me faço, como se estivesse enganando. Eu uso todos os meios possíveis e impossíveis para levar aquela pessoa à unidade da fé. A fé é só uma, mas os caminhos podem ser tão diferentes uns dos outros. Os nossos filhos, a gente começa a ser pai quando a gente conhece o nosso filho. E isso leva o seu tempo. Isso leva anos. A gente começa a conhecer com o nosso filho como é que ele reage a certas coisas, o que é que acontece, quais são os seus medos. A gente deve ouvir quais são as suas frustrações. Então, primeiro tem que conhecer e depois é que dá um ensino adequado a essa pessoa, que ele possa suportar. A verdade é a coisa pior que há quando é dita fora de tempo. Destrói as pessoas. Sabiam disso? A moderação é a regra de ouro, porquê? Porque moderiza a verdade, a justiça e o juízo. Uma pessoa que começou na fé, que é menino na fé, não tem necessidade de conhecer a verdade toda. Só tem necessidade pouco a pouco. Além disso, o conhecimento só tem valor pela prática. Porque se não entra aqui, sai por aqui. Então vejam, quando eu conheço aquela pessoa, as suas fraquezas, eu começo a perceber como é que eu de falar com ele. Como é que eu hei de ensinar. E depois vem a parte de Deus, que você não pode dar. Que é o entendimento dele. A gente faz o nosso melhor, mas quem dá o entendimento é Deus. E a partir do entendimento, logo a seguir vem o quê? A prática desse entendimento. É o viver da fé. E no viver da fé, irmãos, é aí que vem o tropeço, a queda, a frustração e tudo isso. Uma criança, quando tem 2 ou 3 anos, ele não tem consciência sequer para o mal, nem para as suas frustrações ou fraquezas, mas depois vai descobrindo. Mas isso é importante? É. Ai, pastor, mas fica agoniada. Mas tem que ser. Você tem que descobrir o seu papel. Qual é o meu papel? É eu conhecer aquela pessoa. Se ela é católica, como é que eu vou proceder por ele? Vou falar mal do catolicismo? Não, eu também acredito, também sou cristão. Com os nossos filhos, nossos netos, é exatamente a mesma coisa. Percebem? Para ser um bom pai, tem que se compreender quem é o nosso filho. Ele tem que saber que a gente importa-se com ele, que a gente o compreende, que a gente gosta dele. Ele tem que se sentir apoiado. Só depois disto tudo é que vem o entendimento. E pela prática é que vem a experiência para atingir o fim disto, que é a sabedoria. A sabedoria não vem de ler livros, não vem de andar na escola, não vem de conhecer tudo. A sabedoria vem da prática, do conhecimento, do nosso entendimento. Percebem? É a prática que gera, vem, lá está, o propósito do mal. Vocês hoje, se calhar se voltassem atrás, vocês faziam muita coisa de outra forma. Não é? Porquê? Porque agora é que vê. Mas foi importante passar esse caminho todo? Foi. É importante, irmãos. Estou a entender? Pergunto lá se não está a entender alguma coisa ou não está cá. Os ateus, os que não conhecem Deus, os nossos filhos, os nossos netos, eles têm que cometer os seus próprios erros. Não é os meus erros. Eles têm que ter a sua própria experiência. Não é a minha experiência. Você está enganado se você quer impor a sua experiência. Aquela experiência foi para si. Ele é diferente. Ele não é uma cópia.
Aquela pessoa não é igual a si. Raciocina pelo mesmo entendimento, mas a sua natureza é diferente conforme Deus predestinou. Não é? Uns têm uma capacidade para tocar e nunca estudaram. Outros que mais estudam, oh meu Deus, consegue aprender a ler as bases pouco mais, mas aquilo é um enfado, porque ele não gosta daquilo. Ele não gosta daquilo, aquilo corre mal, ele aborrece-me. Agora o outro começa e sente prazer, gosto e evolui rapidamente. O outro vai evoluindo até se aborrecer. Qualquer um de nós tem vocação para certas coisas e a gente não tem. Uns são trapalhões, não é porque eles querem ser trapalhões. São mesmo assim. A gente vê isso até nos animais. É? Aí o pastor Vitor tinha um cão, que era a coisa mais engraçada que havia na vida. Grande. Era a coisa mais tola. Ia a fugir, mal ia olhando para trás, batia nas paredes. Mas aquela raça é assim. Nós somos iguais aos animais, exatamente iguais. Na nossa natureza humana. Aquilo que difere não somos nós, é a lei que Deus colocou no nosso entendimento para discernir. Isto é bem, isto é mau. Mas na vida da fé não é esses princípios, irmãos. Na vida da fé a gente não segue a consciência. Para já quem diz que segue é mentiroso. A gente usa a consciência mesmo para acusar os outros. Quando é para nós, a gente esquece a consciência. A gente segue a regra da fé, que opera por amor. Percebem? A fé para com Deus, amor com o próximo. Mas há uma coisa que modera tanto a fé como o amor. O que é? A moderação. Eu amo o meu próximo, mas não tem limites. Não deixo fazer o que ele quer. Né? Eu tenho fé em Deus, mas tem limites. Não vou me armar em arrogante. Eu tenho muita fé. Atenção, é na moderação. A moderação modera a nossa vida espiritual e humana. Vocês estão a entender? Nos comportamentos, até começa por aí. Eu conhecer as pessoas. Eu não posso abrir a boca e começar a espiritualizar a um católico. Aí, não sei o quê, você tem que deixar isso, tem que fazer assim. Não tem que fazer nada. Ele primeiro tem que entender. E quem faz é Deus. A obra é de Deus, irmãos, não é nossa. Só se pensa que recebe o ordenado no fim do mês por causa do seu trabalho. Você está muito enganado. Está muito enganado. Há montes de pessoas que não fizeram nada na vida e o universo concorreu tudo para que eles tivessem sucesso. Apareceu isto, aconteceu aquilo, aconteceu não sei quem, ou como as descobertas, no estavam a dizer na televisão, 90% foi tudo de acidente. Isto não há acidentes. Deus é que chama quem quer. Ele é quem enriquece, Ele é quem empobrece, Ele é quem dá vida, Ele é quem mata, Ele é quem fere, Ele é quem cura, Ele é que levanta, Ele é que rebaixa. Ele. E enquanto você olhar para si, o seu entendimento está desviado de Deus. Completamente desviado de Deus. Isso é idolatria. Até eu não posso criar uma regra minha, um plano meu, para gerir toda a minha casa e todos têm que seguir. Não, a gente tem que conhecer um por um. E só a moderação a gente só consegue ter paz com os nossos. Um casal só consegue ter paz. Pai e filho só conseguem ter paz. Uma família só consegue ter paz se seguirem a regra da moderação. Porquê? Porque eles são todos diferentes. São todos diferentes. E se não houver moderação, se não souber quando parar, quando ceder e quando é que deve falar, as coisas correm mal. Há divisão, há guerras, há contendas. O que é importante para si? A família ou mostrar que sabe muito? O que é importante para si? E acho que é, não sei, digo eu, né? Olha, irmãos. Vejam. Quem é que diz? Quem é que cuida de nós? É o nosso Pai. Não é porque você trabalha muito que vai enriquecer, não pense nisso. Falta aí a gente que se mata a trabalhar e quando parece que está tudo a resultado, de repente há uma tragédia e acaba-se tudo. Porque a nossa vida não está nas nossas mãos. A vida dos nossos filhos não está nas nossas mãos.
É isso é que temos de ter, não a viver ansiosos. Percebem? Ele diz, comer, beber, andam aflitos. E ele diz uma coisa impressionante. Qual de vós, com todos os vossos cuidados, acrescenta o quê? Olha o que está ali. Olha o que está aqui. Lê lá o que está aqui. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma só hora à vossa vida? Vamos falar sobre a saúde agora, um bocadinho. Diga a esse irmão, tenha paciência. Isto que eu estou falando é mais uma preocupação minha que outra coisa. Porque é que vocês me compreendam? Reparem uma coisa. Deus fez este corpo. Este corpo foi feito para este mundo. E a comida foi feita para este corpo. E a gente tem a ideia que Deus criou o corpo só preparado para o tempo de Adão. As coisas lá era tudo bom, não sei o quê, não sei o que mais. Hoje as coisas são todas diferentes, está tudo ruim, tudo contaminado, o ar, a comida, tudo. É por isso que o corpo foi feito para todos os tempos, desde o princípio do mundo ao fim do mundo. O nosso corpo, você tem um corpo, certo? Passa lá assim, é um corpo. Esse corpo foi predestinado para esta geração e para este tempo. Sabiam disso? Deus não anda dormindo como nós. Este corpo que nós temos foi preparado para isto. E se você sabe quem é que cuida do corpo? Pergunte lá ao seu irmão. Quem é que cuida do corpo? Pastor, sou eu. Porquê? Que alimento-me bem, faço muito exercício. Será? Oh, irmãos, eu quero empurrá-los para Cristo, irmãos. Quero que vocês larguem-se a si próprios. Olhem para Cristo. Senão isso é idolatria. Reparem uma coisa. Vocês até parece que eu percebo de medicina. Eu não percebo de medicina. Mas eu conheço as coisas que Deus ensina, até da própria Bíblia. Jesus disse, nada que entra para a boca contamina o homem, porque não lhe entra nem no coração, nem sequer no sangue. Sabe onde é que entra? Vai para o estômago e vai fora. E ele disse, e assim são purificadas todas as comidas. Você sabe porquê? Se o alimento ficasse dentro de nós, o que é que acontecia? A gente morria. Ou não morria? Morria. Então, o que é que acontece? No estômago é filtrado só aquilo que é bom para o corpo e o resto é lançado fora para o intestino e vai fora, porque não presta. Percebem? E assim foi purificados aqueles alimentos. Ou você é daqueles que comem e não deita nada fora. Repare quando a gente está com prisão de ventre, isso é bom ou isso é mau? Sente-se bem? Eu já tive um problema, tive que pedir ajuda ali à menor. Por causa disso, não é? Porque os alimentos têm que ir fora. Não é? É o estômago que purifica, os intestinos purificam a comida. Ou não é? Isto é estranho para vocês? Eu penso que não, acho que não estou a falar assim muito, sei lá. Irmãos, o próprio corpo tem as suas defesas. E o próprio corpo gera imunidade às coisas. Mas como é que gera imunidade? É pelo mal. Não é pelo bem. Sabiam disso? Se vocês retirarem o mal dos alimentos, vamos supor que isso é mentira, que não se tira, o corpo não precisa de gerar defesas e você vai morrer com uma doença. Porque é impossível tirar o mal. Então o próprio corpo gera defesas e imunidade pelo mal. Não é pelo bem. Veja a força. A gente para ter força. Como é que a gente adquire força? É comer e dormir? Como é que a gente adquire força? É com exercício. Senão o que é que acontece?
por mais que você coma, vai perder massa muscular, vai perder força, vai ficar doente. Os adventistas têm uma doutrina que é uma coisa... Coca-Cola mata. Enlatados mata. Tudo mata para eles. Então não comem nada disso. Carne de porco adoece. Camarão mata. Mas é uma série de coisas que é uma coisa tremenda. Não se pode comer nada. E acham que assim é que vão viver mais tempo e vão ter mais saúde. Ai, irmãos, escutem uma coisa. Você coma olha o que o pastor diz. Coma de tudo. Pastor, posso comer pão? Pode comer pão. Pastor, posso comer chocolate? Pode comer chocolate. Pastor, posso comer salsichas enlatadas? Coma salsichas enlatadas. Coma de tudo. Sobre uma regra. Qual é a regra? Qual é a regra? Porquê? Porque o mal vai produzir imunidade. Vai fortalecer. Excepto quando a pessoa está doente. Excepto se a pessoa é intolerante às coisas. Isso é outra conversa. Uma pessoa é saudável e o seu sistema, sendo um sistema saudável, quando a pessoa tem o sistema imunitário, digamos assim, saudável, vocês nem sabem o que é que um homem é capaz de resistir. Ele pode ir para climas mais agrestes, pode passar fome, aquilo que sustenta a pessoa não é a comida, é o seu sistema imunitário. E isso vem de onde? Já lá vamos. Vocês estão a entender onde é que eu quero chegar? A coisa mais infeliz que há é eu comer uma coisa que não me dá alegria nenhuma. Isso é a coisa mais infeliz que há. Se houver uma razão para isso, ok. Agora é estar a comer. Pastor, mas isso com o tempo acostuma-se. Não acostuma nada. O corpo adapta-se, mas não tem aquela alegria. Se eu gosto daquele alimento e posso comer, aquilo me dá prazer, com moderação, por que não? Eu vou comer uma chouriça de vez em quando, eu vou comer um McDonald's. Qual é o problema? E esse mal que está lá ajuda a pessoa a fortalecer o seu sistema. A minha esposa anda sempre vendo os nutricionistas, mas já andam todos a guerra uns com os outros, ninguém se entende. Um que este é melhor, outro que este é melhor. A gente tem que ouvir Deus, irmãos. Deus. As coisas foram criadas para o corpo e o corpo foram criadas para os alimentos. E Deus vai destruir o estômago e vai destruir os alimentos quando chegar a hora. Mas as coisas não estão mal feitas. Não diga isso. Pastor, a ti se não quiser. Se não quiser, não quer. Eu estou a dizer as coisas como são. Se você não quer comer pão, não coma pão. Não quer beber Coca-Cola, não beba Coca-Cola. Não quer beber vinho, não beba vinho. Não tem problema nenhum. Eu não estou criticando o modo de vida, que não tem nada a ver com isso. É como os comportamentos. Eu não vou meter na vida das pessoas. Cada um ensina sua família como quer. Isso é o problema de cada um. O meu papel é este. É vos dizer que isto não está, a nossa vida não está nas nossas mãos. Por isso vemos pessoas irresponsáveis, com 70, 80 anos, e só fizeram as neiras durante a vida, comeram toda a espécie de porcaria, praticamente nunca tiveram doentes. Outros com 10 anos, cheios de doenças, estão-se a preocupar, cheios de dietas, e continuam doentes. Acha que isso é um exemplo para alguém? Ou se eu estou doente, pois, se eu sou intolerante ao pão, não vou comer pão. Se eu for intolerante ao café, não vou beber café, tudo bem. Eu estou dizendo que quando a pessoa tem saúde, é bom comer tudo, porque a sua saúde depende disso. E tudo depende de Deus. Mas vejam, como Deus diz, não queiras ser perfeito, porque tu destruirias a ti mesmo. Mas também não sejas irresponsável, porque morrerias antes do tempo. Pastor, posso comer sal? Pode comer sal. Pode comer açúcar? Pode comer açúcar. Isso foi feito para o corpo. Isso foi feito para o corpo. Pastor, pode comer 1 quilo de sal de uma vez só? Pode. Isso vem de onde? Da moderação. O corpo funciona e fortalece sobre esta regra. Moderação. Pastor, posso comer rato? Pode. Posso comer um peixe cru? Já não pode? Pode.
Pode tudo, os alimentos foram para o estômago e o estômago para os alimentos. Se tem saúde, é bom que não se prive de tudo. Não façam uma coisa, digo-vos eu, pela vossa saúde, comam de tudo, o que vocês gostam. Pastor, eu gosto tanto de uma barrinha de chocolate. Coma, com moderação. Estão a entender? A saúde não depende do que você faz. A saúde está sempre dependente daquilo. Se você for irresponsável, ele vai lhe dar uma castanha que você nunca mais endireita. E se você quiser ser perfeito, ter o corpo perfeito, você vai se destruir e não consegue. E até me dá impressão com certa gente que quer ter um corpo perfeito. Eu nisso, no outro dia, estava ali uma senhora no café e ela estava assim. Eu logo não percebi porque é que ela estava assim. Falava, ficava normal e depois punha-se outra vez. Mas porquê é que ela faz aquilo? Até que eu percebi, é que os dentes estão todos direitinhos, todos direitinhos. Não sei, podia ser. A questão não é essa. Hoje as pessoas já nem têm identidade. Já, está aqui um bocadinho torto. Deixa lá pôr direitinho. É tudo mecanizado. É mau pôr os dentes direitos? Claro que não é. Agora toda a gente quer ser perfeita e mostrar. E depois é que eu percebi. Oh meu Deus. Quem diz isso diz outros exageros. A moderação não é exagero. Ó pastor, tenho um dente aqui estragado que eu vou fazer. Vai arranjar. Tudo, irmãos. Ó pastor, eu quero ir aí para fora, qual é a roupa que eu vou vestir? Aqui, com discrição, com moderação. Nem ande aí, como muita gente com o rabo à mostra, nem ande feio no entronche, enfia-lhe um vestido para a cabeça até aos pés e parece não sei o quê. Não vamos escandalizar ninguém. Vamos ser discretos, vamos ser moderados em tudo. Tudo que existe faz falta, inclusive o mal. Será que você já percebeu o sentido do mal ou não? Você deve dar graças a Deus. O sábio Salomão dizia, quem diz que os dias passados foram melhores que os presentes, não tem entendimento. Pastor, foram, tinha saúde, era moço novo. Isso não vem da sabedoria. A sabedoria é aprender. A sabedoria é a glória dos velhos. A força é a glória dos novos. Quem é que vocês acham que vai ganhar? A sabedoria ou a força? A sabedoria conduz a nossa vida e ensina a toda a gente à nossa volta. Pelo menos a gente vai fazer por isso. Estão a entender? Agora, irmãos, se eu tirar, vamos supor, vou tirar tudo aquilo que faz mal dos alimentos, também é preciso defesas. Preguei. E o corpo reage conforme precisa. O corpo é um organismo vivo, tem uma vida própria. Não é? Ou é você que põe aqui uma pilha no rins para trabalhar? É você que põe uma pilha nos intestinos para trabalhar? Não, é um organismo vivo que funciona segundo a predestinação de Deus. Vocês sabem, ainda vamos falar mais sobre isto. Pergunto se o irmão está cansado? Não. Também ficava mal dizer que sim. Reparem uma coisa. Existem 3 tipos de purificação. Vamos falar, por exemplo, dos alimentos. Primeiro a gente come os alimentos tal qual como a gente coisa, não é? Inteiros ou partidos, mas come. A primeira purificação dá-se no estômago. Certo? Em que isto com o estômago trabalhar, com enzimas e ácidos, não sei o quê, torna isto numa pasta. A pasta vai para um lado, mas o resto vai para o corpo. Que é aquilo que é bom para o corpo, vai para o corpo. Mas ainda não está purificado como deve de ser. Então existe uma segunda purificação. Sabe onde é que acontece? No rins. Quem é que tem rins aqui? Tem rins, de certeza, já os viu? Então o que é que o rins faz? E quantos são? São 2 rins, certo? Sabe qual é a função do rins? Purificar. Sabe o que é que ele purifica? Retira o excesso de água, retira o excesso de sal, purifica o sangue, estabiliza a tensão sanguínea e por aí fora. E manda tudo para a bexiga, tudo o que não presta.
É a segunda purificação. Mas mesmo assim ainda não está pronto para ir ao coração. Existe ainda mais um tipo de purificação. Sabe onde é que acontece? Nos pulmões. Então, sai o sangue, que já vem estragado de ter vindo pelos membros todos, vai ao coração e o coração manda esse sangue para os pulmões e é purificado e volta outra vez ao coração, um sangue completamente bom, e começa outra vez tudo outra vez. Então, há 3 tipos de purificação antes de realmente os alimentos entrarem no nosso corpo. Está a entender? Oh, irmãos, eu tinha muita coisa para vos dizer a este respeito, mas falamos do sangue. O sangue é a mesma coisa. O sangue, quando sai, quando está no coração, ele está bom. É o sangue bom, está purificado. Sai do coração e corre o corpo todo. Não é? O sangue dá vida a tudo, dá a todos os órgãos, mas assim que sai do coração começa-se a contaminar. Vai-se contaminando e no meio do trajeto já está praticamente todo contaminado e volta ao coração, contaminado. Mas o coração ele leva outra vez aos pulmões para ser purificado e volta outra vez ao coração para dar outra vez a volta. Estão a ver a ideia? Estão a ver? E isso representa quê? Representa a obra de Deus. Você já pensa que eu estou aqui a falar da comida por falar. Olha, o pastor até percebe disto. Não. Isto é tudo figuras das coisas de Deus. Não é? É tudo figuras. Então, quando o sangue está no coração, está bom ou está mal? Antes de iniciar a sua viagem. Está bom. Representa quem? Quando nós estávamos em Deus, estávamos na glória de Deus, estava tudo bem. Certo? Só que saímos, fomos destituídos da sua glória, que é quando o sangue sai do coração, começa-se a contaminar. Foi a nossa contaminação em Adão. A gente se contaminou. Certo? Passamos pelo corpo todo e depois vamos aonde? Direito ao coração, que é quando a gente somos chamados pelo Evangelho. Somos chamados pelo Evangelho e Deus envia-nos aonde? Para os pulmões. O que é que significa os pulmões? O que é que vocês acham? O que é que acontece nos pulmões? É a respiração, é o oxigênio. O que é que representa isso? É o Espírito Santo. Então isso representa a terceira obra de Deus, que fomos purificados pelo Espírito Santo e voltamos outra vez a Deus. Está muito complicado? Desculpe, eu não consigo explicar melhor, não é? Mas o sangue é o Espírito Santo, mas também representa a nós que fomos contaminados e fomos renovados e voltamos a Deus outra vez. Estão a entender? Porque eu disse-vos há pouco, o corpo e as coisas que a gente faz aqui é figuras do Evangelho. Não é por acaso que o Evangelho está, desde a lei do princípio, as coisas eram feitas por comida e bebida. Não é por acaso. Estava falando de algo que está oculto aos nossos olhos. Estão a perceber, irmãos? Os irmãos entendem? Vejam. De outra maneira ainda. Então, é como se dissesse assim, além de os alimentos serem purificados, o sangue ser purificado, essas purificações, não é? O que acontece é, a primeira, quando a gente acontece, é em Adão, em que ele come do fruto, a primeira purificação, que representa o estômago. Ele come do fruto, não é? E contamina-se. Como é que ele é purificado? Como é que Adão foi purificado? Ninguém sabe. Ele foi contaminado, certo? Ele morreu. Como é que ele foi purificado? Deus esquece-se dele? Não. Pelas vestes do Cordeiro. Estão a entender? Pelas vestes do Cordeiro. A segunda purificação, onde é que veio? Foi em Moisés, que é os rins. Os rins são quantos? 2. As tábuas da lei são quantas? 2. Certo? E como é que nós fomos purificados? O que é que o rins purifica? O sangue.
Como é que na lei as pessoas foram purificadas? Como? Pelo sangue dos cordeiros. Estão a entender? Mas eram tudo figuras. Ainda não está preparado para voltar ao coração. Para ficar lá, para habitar lá. Então, vem a terceira purificação, que é nos pulmões. O que é que representa os pulmões? Nós fomos purificados pelo Espírito de Deus de uma vez por todas. E agora entramos no coração de Deus e a vida que está em nós contamina todo o corpo de Jesus. Mas desta vez é de uma forma incorruptível. Estão a entender estas pequenas figuras? Eu quis dizer isto assim aos irmãos, vocês entenderem de uma forma melhor. Agora eu pergunto a vocês, depois do que ouviram, o que é que purifica o quê? É os alimentos que purificam o corpo ou é o corpo que purifica os alimentos? Pensem antes de responderem. O que é que na realidade purifica quem? É o corpo que purifica os alimentos ou são os alimentos que purificam o corpo? Pastor, quando eu fiz aqui um corte, vi aqui uma rama, uma cenoura. Não sabem? É o corpo que purifica os alimentos. E purifica como? Pela moderação. Percebe? É o contrário do que nos ensinaram. Coma de tudo com sabedoria, com moderação. Se estiver doente, não. Se for intolerante a alguma coisa, não. Mas saiba que o bem, que o mal, resulta em bem, com moderação. Irmãos, escutem com atenção. Estava falando com um adventista, ele falava-me nisso, ele está de uma forma radical. Eu sei que vocês aqui não praticam nada disto assim. Mas eu estava falando, ele dizia, olha, eu não como Coca-Cola, eu não bebo Coca-Cola, eu não como açúcar, eu não como sal, eu não como processados, eu não como nada, eu não me contamino com essas coisas, com químicos e não sei o quê. E aí disse-lhe, ok, então, pois tu é que sabes, a vida é tua, agora diz-me lá uma coisa, quando tu tomas medicamentos também retiras os químicos? Porque é melhor morrer saudável do que viver com químicos no corpo, não é? O que vai acontecer a seguir? Chamam-me nomes todos e mandam para a rua. Mas porquê? A gente não está numa disputa, quem é mais perto? Quem é mais perto e quem é mais burro? A gente estamos ali para falar as coisas, porque eles dizem que creem na Bíblia. Eles dizem que acreditam. E o apóstolo Paulo fala disto tudo, irmãos. O apóstolo Paulo diz que aquele que pensa que só come carne é enfermo na fé. Aquele que pensa que só come verduras é enfermo na fé. Come de tudo. Ele diz mais. Porque é que vocês ainda continuam prisioneiros aos rudimentos do mundo? Como tais, não faças assim, não faças assado, não comas, não proves. Isso realmente tem uma certa sabedoria de devoção voluntária, de disciplina para o corpo, mas que não serve para mais nada que andar cheio de vaidade. Não serve para mais nada. Este é o meu conselho. Oh, pastor, eu não concordo bem assim, pois eu não posso fazer nada. E se você não me ver além do homem, pois é natural que isso aconteça. Irmãos, outra coisa. Porquê é que o Jó foi castigado daquela maneira? Qual era o problema dele? Que ele não descansava nem de dia nem de noite. Qual foi o problema dele? É o excesso de zelo pelo comportamento e pelos filhos. Isso é idolatria. Ele cumpria ali as regras todas, não falhava nada. Ele já não descansava nem de dia nem de noite. E aquilo que eu tive medo foi exatamente aquilo que aconteceu. Ele confiava nele, nas regrinhas dele.
Aquele medo, se vou fazer aqui um sacrifício, podem os meus filhos terem pensado alguma asneira, podem ter blasfemado de Deus. Ele não tinha sossego. Irmão, a gente fomos chamados para a paz. A gente fomos chamados para a paz. Ou não? Então vamos carregar outra vez com os fardos para governar a nossa vida como na lei. Eu não sei. Ou eu não explico bem as coisas, ou não sei. Se você acha que consegue tirar o mal, então tire também o estômago, tire também os rins, tire também os pulmões. É tudo bom? Não faça isso. Seja moderado. Se a sua opção é, olha, pastor, eu acho que não devo comer enlatados. Está no seu direito, não coma enlatados. Eu não critico nada disso. Eu estou-vos a dizer, é o mal que fortifica o corpo, a saúde e a vida. O sistema imunitário vem de... irmãos, eu tenho que ir para ali. Escutem com atenção. Tomem atenção. O que é o homem? O homem é um espírito. O homem divide-se em 4 coisas. A gente aprendeu que eram 3, na igreja evangélica. São 4. O homem é espírito, que tem uma alma e um corpo espiritual e está revestido pela carne e os ossos que a gente tem aqui. Este é que é o homem. Enquanto vive. Quando ele morre, sai o espírito com a alma e o corpo. E a carne fica aqui. Sério, pastor? Sério? Se há um corpo carnal, há um corpo espiritual que dá forma a este corpo. Vocês lembram-se da história do rico e do Lázaro? Eles tinham corpo ou estavam... ou eram fumo? Ele diz que via. Ó Lázaro, toca com o teu dedo da minha língua. Se via, tinha olhos. Se ouvia, tinha ouvidos. Se falava, tinha boca. Deus tem um corpo espiritual. Os anjos têm um corpo espiritual. Os que estão lá em cima têm um corpo espiritual. Só que para viver neste mundo precisamos desta carne. Veja um astronauta. Ele, para viver na Lua, tem que ter um fato. Certo? Mas ele não é o fato. Mas o fato sente, mexe e faz as coisas. Este corpo é só para isso. É só para a gente viver neste mundo. Usamos, é como uma luva, que a gente sente, mexe, faz, mas não somos a gente. Não somos a gente. O problema é que acontece o quê? É que quando nós ressuscitamos, isto é, nascemos de novo. Quem é que já nasceu de novo aqui? Amém, amém, amém. O nascido de Deus é que tem 2 naturezas. Diferente do que não é nascido de Deus. Aquele que não é nascido de Deus, ele foi gerado em pecado, a sua natureza é pecado, a sua alma é pecado, o corpo é pecado, é tudo pecado. Mas nós não. Sabe o que é que Deus fez? Deus fez de nós uma nova pessoa, com um espírito novo e uma alma nova. O espírito e a alma são santos de tal maneira que o próprio Deus vive em nós. O que é o espírito? É a minha natureza, é a minha vida espiritual. O que é a alma? É aquilo que me identifica como uma única pessoa no mundo. Gente, somos únicos. Vocês sabem que eu sou o Zé Carlos por causa da minha personalidade, do meu entendimento. E eu não sou igual a vocês e vocês não são iguais a mim. Cada um é único para Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos gerados uma nova criatura, uma nova, não é velha, a velha foi despedaçada. Deus destruiu o velho homem, tirou. Não há qualquer vestígio da imagem de Adão do nosso coração. Isso não existe. Quem é que está agora dentro do nosso coração? Cristo. E nós temos a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo e a mente de Cristo. Só que, para viver neste mundo, precisamos do corpo. E o problema é que o corpo tem a lei do pecado. Estou falando do corpo espiritual. A lei do pecado não está aqui. Vocês podem
abrir os bifes, vocês não veem lá pecado nenhum, vocês não veem lá pensamentos nenhum, vocês não veem lá nada. Está no corpo espiritual que funciona pela lei do pecado, e é por isso que Paulo diz que é o homem exterior que se opõe ao homem interior. Aqui agora há duas pessoas, são pessoas mesmo. O homem exterior tem uma vida, tem uma alma e tem um corpo, que é contrário, o inimigo de Deus, que se opõe todos os dias connosco. A gente dorme com este inimigo, a gente come com este inimigo, a gente vive com este inimigo, e ele não nos deixa durante 24 horas. É por isso que a gente pensa coisas que não quer, é por isso que a gente tem intenções que às vezes não quer, é por isso que a gente se descontrola, porque funciona pela lei do pecado. Mas porquê que Deus faz uma coisa dessas? Como é que você iria compreender o que é o ser humano se você fosse salvo e fosse para Deus? Ficava tudo igual outra vez. Então, por causa deste homem, aprendemos o que é a natureza humana, aprendemos a conhecer o que é o homem sem Deus. E é uma guerra em que a gente tem que subjugá-lo, não à lei da consciência do bem e do mal, mas à fé que opera por amor em Cristo Jesus. Ele é subjugado. Ele me faz cair 10 vezes, mas a fé levanta-me 10 vezes. E por causa da fé, os nossos pecados não são levados em conta. Porquê? Porque a nossa fé está naquela pessoa que pagou a minha dívida. Percebem? Isso realmente só se viver pela fé. E, irmãos, é deste corpo espiritual que é todo o mal que existe no seu corpo. As doenças que a gente chama de doenças, não são doenças nenhumas. Se a constipação não é uma doença, o cancro não é uma... Isso não são doenças. Isso são manifestações da doença. Porque a doença é o aguilhão da morte que está no corpo. É isto que corrompe o homem. E que se manifesta neste corpo. Vocês podem ir à máquina, vocês não veem lá os vossos pensamentos. Veem o quê? As figuras, os impulsos. Não veem lá nada. Porque aquilo que existe cá fora são manifestações. A doença é uma manifestação da corrupção que existe no nosso corpo, irmãos. Quando você morrer lá para o outro lado, não tem Alzheimer, não tem constipação, não tem nada disso. Então, o nosso corpo espiritual, que ainda não ressuscitou, um dia vai ressuscitar, funciona pela lei do pecado. É ele que promove e faz com que aconteçam estas manifestações. Que eu quero fazer, eu, o nascido de Deus, mas esta pessoa não me deixa fazer. Eu quero, mas ele não me deixa. Eu quero ser perfeito, mas ele não me deixa. Isto é uma pessoa, literal, com uma vida corruptível, com uma alma corruptível, com um corpo corruptível. E isto é a sabedoria de Deus. Ou vocês não têm esta oposição? O que é que a Bíblia diz? O espírito cobiça contra a carne. Mas a carne, o bife, vocês põem ali um bife, ele não me cobiça nada, não me diz nada. Não é carne, é natureza humana que procede do homem carnal, e neste caso do corpo carnal. Carnal é terreno, que é aqui deste mundo, foi feito a partir deste pó, desta terra. O nosso espírito não, foi feito a partir das coisas do céu, é celestial. Estamos no reino de Deus. Percebem? Então o que acontece? A predestinação que opera dentro do velho homem, do homem exterior, é que vai manifestar a corrupção como ele quer cá fora. Não é porque você está aqui quente e vai para o frio que fica constipado. Não é? É porque a manifestação ou faz com que o seu sistema esteja forte ou não. Não, as coisas não, o mal não vem de fora para dentro, irmãos. É de dentro para fora. É o contrário. Por isso ele dizia, não é, as nossas ações não nos contaminam. As intenções, isso sim. Porque as intenções vêm de onde? De dentro para fora. O que é que me serve andar batendo nas costas e dizer, oh pastor, eu gosto muito de si, você é um homem muito espiritual, você é um homem muito bondoso, tendo um coração maligno. O que é que contamina o homem? O que é que serve um filho, o pai diz assim, ó filho faz isso, e o filho diz assim, eu faço, mas no coração diz, faço, não faço nada. O que é que contamina o homem?
É o que entra ou o que sai? É o que sai, irmãos, sempre. Mas agora nós temos um bom coração. Agora, o coração da velha criatura, a vida, esta pessoa que se manifesta, que é minha inimiga, como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, não faço. Quando eu tento fazer o bem, encontro o mal dos meus membros. Puxa, e é isto. E porquê é que Deus não me deixa fazer o bem? Porque Ele não quer que você faça o bem. Pastor, não quero. Quero que você compreenda que por si mesmo não pode fazer o bem. E é esse mal que o vai levar aonde? Ao desespero e dizer, Deus, estou perdido. Ou socorre-me, senão eu. Percebem? O bem traz arrogância. A vida boa traz aquele orgulho. Mas o mal no Filho de Deus humilha-o e leva para o lugar certo. Por isso Paulo era, vocês sabem, diz que havia um espírito que o castigava na carne, atenção, na carne. O homem espiritual tem Deus e aí ninguém pode tocar. Na carne, e vocês sabem, e vazia, e dava-lhe ali tormentos e tormentos, e ele orou a Deus 3 vezes. E Deus disse-lhe, o quê? A terceira vez, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na tua fraqueza. Enquanto a gente pensar que resolve os problemas, a gente não está confiando em Deus, a gente está confiando em nós. A gente está confiando em nós, irmãos. Percebem isso? Eu quero levá-los a Cristo inteiramente. Primeiro, Deus. Tudo quanto façam, façam em Deus. Não confiem em vós. Não planeiem as coisas e tirem Deus da equação. Não. Não. Deus, deixa-me fazer isto. Deus permite que isto aconteça. Não pensa, a vida não está nas suas mãos. Se a vida estivesse nas nossas mãos e dependesse das nossas escolhas, a gente nunca estava mal, irmãos. Estava sempre bem. Quem é que escolhe fazer o mal? Quem é que escolhe o mal? Ou você quando está doente, é isto que eu queria, foi isto que eu escolhi. É assim. E se a gente não escolhe as coisas mínimas, ainda hoje com toda a tecnologia não se consegue tornar um cabelo branco em preto e vice-versa. Pode pintar, não é? Se a gente não pode as coisas mínimas, quer controlar o rumo da nossa vida, o destino. Vocês estão a perceber a minha preocupação? E às vezes vês que alguns irmãos parecem que não estão a apanhar bem as coisas. Estamos esforçando, mas Deus é que pode dar o entendimento. É? Só Deus. Não é verdade? E vejam, eu não posso dizer assim, eu estou protegido hoje, não vale a pena. As defesas têm que ser produzidas todos os dias. Todos os dias. Senão você enfraquece. Você se sentar numa cadeira ali 3 meses, você perde a força, você perde a massa muscular, você perde tudo. Porque as coisas acontecem pelo mal, pela dor, pelo exercício. Então não fique angustiado em demasia, porque as coisas não estão correndo com a sua família como você gostaria. Faça o seu papel e olhe para cima. Espere. Se as coisas são assim, têm que ser necessárias. Não é? Tem que ser necessárias. E saiba, aprenda com a palavra de Deus como é que você deve ensinar às pessoas da sua casa, aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus netos. Ouça. Sinal de inteligência vem mais por ouvir que por falar. Ouça qual é as suas carências, qual é as suas frustrações e diga. Eu estava falando com um miúdo, que eu tinha, sei lá, 14 ou 15, mas metesse lá no grupo e queria saber tudo. E achei, deu-me graça. E depois acabámos por falar em privado e ele falou-me lá dos seus medos e das suas frustrações e eu disse, sim, ok, sabes porque é que isso acontece? Aliás, vamos pôr isto de outra maneira. Imaginemos que vocês têm o nosso filho. A gente não soube ficar calhando como deve ser os nossos filhos, mas hoje sabemos alguma coisa. A gente não está sempre com os nossos filhos. Os nossos filhos vão para a escola. E vocês sabem que as crianças podem magoar a sério. Eles podem não dizer aquilo com consciência, mas magoam, falam mal, gozam, zombam.
E há meninos mais sensíveis do que outros e eles ficam... Não está ali o pai nem a mãe. Querem o seu apoio. Eles precisam de um apoio. Um apoio que esteja sempre com eles todas as horas e todos os dias. Que apoio será esse? O apoio é ele saber que tem um Deus que está com ele. O apoio é ele saber que ser forte não é falar mal, não é empurrar. Ser forte é saber desvalorizar as ofensas. É saber que ser forte é perdoar. É saber que eu não sou igual a ele. Porque ele fala mal, eu não vou falar mal. E ainda que seja só na mente, a pessoa no dia mau, tem algo, não está ali o pai, não está a mãe. Tem ali algo onde ter apoio. Porque na verdade, quem cuida deles é Deus, irmãos. E Deus vai cuidar. Percebem? Então não viva ansioso, de tal forma que leva ao desespero. Isso só lhe vai trazer desgraça, doença e por aí fora. Compreendam aquela história do corpo. A gente lá no outro lado, aprendeu que tudo é o Satanás. Estás constipado? É o Satanás. Tens um problema mental? É um Satanás. Seja uma doença qualquer, é pobreza? É o Satanás. Irmãos, este corpo está aqui, é corruptível. Diga a esse irmão. Este corpo é corruptível. E vocês sabiam que a mente deste corpo também se corrompe? Porque a mente é o cérebro físico. Você não tem nada a ver com este cérebro que está aqui. Você nem sequer raciocina com ele as coisas de Deus. Sabiam disso? Então você pode ter um problema mental ou não pode? Faça uma experiência. Beba aí 2 litros de vinho. Sabe o que é que vai acontecer ao entendimento do bem e do mal? Corrompe-se. As pessoas que fumam droga, sabe o que acontece? A lei do conhecimento corrompe-se e vai reagir como um animal, descontroladamente. É o cérebro. Se ela leva uma pancada na cabeça, o cérebro corrompe-se. Sabia disso? Só que a gente pensava que era tudo Satanás. Um filho de Deus não pode ter depressão, não pode ter ansiedade. Pode tudo. Pode igual, na carne não mudou nada. O que mudou foi no coração. A fé não está aqui, irmãos. A sua mente pode estar corrompida, mas aqui não pode ser corrompido. Nunca. Eu lembro-me sempre do Vitor. O Vitor andava aí perdido de bêbado. Segundo a coisa humana, não havia controle dele. Ele tinha já o cérebro mais queimado que outra coisa. Mas quando ele me via... Sabe o que é que acontecia com ele? Ele dizia assim, diante de toda a gente, na bebedeira, estava ali um homem de Deus. E custava-lhe e via aquele... Porque a fé não se corrompe, isso não é na mente. Isso é escrito no coração e na alma da nova criatura. Por isso, facilmente, você é capaz de apagar o entendimento. Facilmente. Você, quando tem febre, pode ter alucinações. É físico. É na mente física, é no cérebro. Então, pastor, como é que eu sei que tem Deus? Simples. O Filho de Deus é aquele que entende as coisas de Deus. É aquele que chega aqui e compreende a mensagem da graça de Deus. O seu corpo todo está todo corrompido. Mas aqui, quem é que o demove da fé? A Bíblia diz, não pode ser enganado. Então você, pastor, eu tenho falta de memória, cada vez tenho mais falta de memória. Pastor, eu não durmo descansado, eu tenho, traumas e não sei quê, não sei o que mais. Traumas são enfermidades no cérebro, por isso podem ser tratados. Se fosse no espírito, não pode. Percebem? Uma depressão, um comprimido pode fazer a diferença. Porque é físico.
Você deu o exemplo do álcool. Se bebe mais, ou seja, o discernimento está tudo misturado. Agora vem lá alguém enganá-lo da fé. E a minha preocupação é que o vosso entendimento espiritual não esteja correto. Não é a vossa cabeça, é o vosso entendimento espiritual. Irmãos, em tudo que vocês fazem, vocês têm que estar dependentes de Deus. A graça é uma dependência de 24 horas. Deus deixa fazer assim. Deus cuida de minha menina. Deus cuida do meu neto. Deus cuida do meu irmão. Deus cuida do meu pai. Só que a gente acostuma-se à graça de Deus. Não precisa Deus estar no controle. Mas esta vida aqui existe para mim, para eu ter experiência, para o meu crescimento. Nascer não custa nada. Mas crescer dói muito. Você quando nasceu na barriga da sua mãe não custou nada. Você não sentiu nada, nem sequer havia consciência. Mas agora crescer dói muito. Na vida da fé é a mesma coisa. Nascer não custou nada. Não abrir e fechar dói. Olha, existimos. A velha homem morreu, eu sou uma nova criatura. Mas agora esta vida, este crescimento dói. Porque neste caminho há tribulações, há desilusões. A maior luta que eu tenho é comigo mesmo. É que de repente me cimento, é perceber quem eu sou. Eu pensava que era esperto. Pensava que era assim. "35 anos morto tive eu. Se não fosse a minha esposa, um Palerma Gali andava de cima da terra, sem consciência nenhuma. 35 anos já é uma idade avançada, mas era assim. Ele não fazia essas coisas por mal, não. Era assim. Isto para não falar do resto da minha família, que não fui como dia de ser. Mas hoje eu sei, irmãos, ser pastor leva a minha vida toda. Ser pai leva a minha vida. Às vezes só sou um pai como deve ser na minha velhice. Ser mãe leva a nossa vida. Ser amigo leva tempo. E a gente precisa de todos uns dos outros. A gente precisa dos bons e dos maus. A gente só precisa do nosso patrão, que é terrível, mas a gente precisa dele. Então temos que saber como agir. A gente estamos todos ligados. E o mal faz falta à minha vida, e o meu mal faz falta. É assim. E se não houver uma regra que nos guie, que seja uma luz no nosso caminho, a gente tentamos tudo e mudamos, sempre mudando. Agora vou fazer assim. Não é regras, as regras não têm valor nenhum. É a moderação pelo ensino da graça de Deus. Para eu agir, começar a agir como devo de ser, e agora compreendo, primeiro tive que me conhecer. Primeiro tive que cair bem lá no fundo da lama, pelos, abrir os olhos e dizer: epá, fiz coisas que nunca pensei fazer. Ouça, como Paulo dizia, miserável homem que eu sou. Só a partir daí, a graça de Deus, pelo socorro de Deus, as coisas começaram a mudar. Hoje já não entro em debates, falo. Quando eu vejo que o assunto está a correr para o outro lado, acabo. Pastor, não dá vontade de dizer umas quantas? Dá. Eu sou uma pessoa intolerante, irmãos. Eu sou uma pessoa impulsiva. Todos os dias tenho que ter cuidado comigo. O meu inimigo sou eu. Agora, se eu uso este inimigo para fazer regras da minha vida, lá à frente eu vou colher consequências que eu não queria. Então, moderação. Estão a entender? Moderação é a regra de ouro para a vida de um cristão. É muito fácil a gente falar mal de uma pessoa porque ela faz coisas que eu nunca faria. Ela está fazendo coisas que eu nunca faria. Mas ela é assim. E como é que ela muda? É pisando ainda mais? Como é que um gay pode mudar se é que muda? É eu acusando? Ele já é acusado pela família, ele é acusado pelo pai, pela mãe, pela sociedade e pela sua própria consciência. E eu vou fazer o quê? Bandido. É isso?
Então o que é que eu vou fazer? Qual é a regra de ouro? Vou falar com ele como se eu fosse e é igual a outra pessoa. E Jesus chega a um ponto de dizer: haverá mais tolerância para os sodomitas do que para aqueles que não creem em mim. Então é possível. Deus que muda a natureza do espírito pode mudar a natureza da carne. Ele pode tudo. Se há alguém que pode fazer alguma coisa, é Ele. Então os meus olhos estão nele. Nele, irmãos. Não é em nós. Ah, pastor, até errei. E então, aprenda com isso. Deixa a asneira e traga o ensino. Vamos caminhar. Vamos errar todos os dias. Vocês vão ver coisas minhas que não vão gostar. E eu vou ver coisas que não vou gostar. Opa, estou farto do irmão Américo. Qualquer dia digo 2 ou 3. Mas é assim, então. O problema não é fazer asneira. Isso não tem problema nenhum. Há pessoas que dão muito valor a isso. Não é a obra, é a seguir. Fiz asneira, ok. Vamos lá voltar atrás. Desculpa lá, tenha paciência. Esta é que é a regra de ouro, irmão. Para tudo na nossa vida. Para tudo. Tudo. Se você não fizer isso, você não tem sossego em casa. Você não tem paz. Veja. Os irmãos estão cansados? Ruben. Vamos ver o próximo verso. A gente até às 5 horas acaba isto. Bom. Vocês sabem, em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz uma coisa muito engraçada como quem diz, mas que é bom para nós. Veja o que é que diz. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Irmãos, a fé, quando é falado na sua pureza, escandaliza. O amor, quando é falado na sua pureza, gozam com a gente e aproveitam-se da gente. Então tem que haver uma regra para moderar a fé, que é a nossa força, que é aquilo que vence todas as coisas, mas também tem que moderar o amor. Para quê? Porque não aproveita-se da gente. Eu vou aqui pedir-lhe dinheiro que ele tem que dar, né? Jesus disse, quando bater na esquerda, dá-lhe também à direita. Então, cristão não é bobo, não é tolo. É bom, mas não é tolo. Então tem que haver uma regra. Qual é a regra? É a moderação. Vamos imaginar, uma pessoa convida vocês e vocês não gostam de arroz de cabidela? Ou não comem por alguma razão? Vocês vão lá, comem, que nisso não tem problema nenhum. Ou eles dizem, olha, esta comida foi consagrada aos meus deuses. Você come, igual, não tem problema, o ídolo não é coisa nenhuma. Agora, se você vier a saber que ela fez aquilo para consagrar os deuses, para me enganar, para depois dizer, afinal, ela diz que é de Jesus e comer aqui dos meus deuses. Aí você já não faz. Estão a ver o que é a moderação? Procede da sabedoria. Então, cristão é bom, mas não é bobo, não é tolo. Estão a entender, irmãos? Portanto, vejam o que é que diz para terminar Provérbios 3, verso 5. Vamos lá ler. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. O quê? De todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Vocês sabem o que é o nosso entendimento e o que é confiar em Deus? O nosso entendimento é aquilo que a gente raciocina pela consciência. Isto é bem, isto é mau. Isto é o nosso entendimento. Todo homem, diz ele, que é regido por isso, desde que não seja para ele, né? Para os outros. Fizeste mal, bandido, e agora... A gente não usa a lei do velho homem. Isso foi dado em Adão. A gente usa a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a fé que opera por amor, segundo
a moderação. Então, aqui vemos o quê? Confia no Senhor. Nem é no meu próprio entendimento. Eu acho que... Não, confia no Senhor, naquilo que Ele diz. Se Ele diz o contrário do que tu pensas, o que é que vais fazer? Seguir o teu entendimento ou o que Deus diz? Se a pessoa diz que acredita em Deus, e Ele diz o quê? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, quem é que endireita as nossas veredas? Somos nós? É a nossa força? São os nossos planos? São as nossas regras? É o nosso modelo? Quem é que endireita? Mas primeiro tem que fazer o quê? Reconhece-o. Quando te levantas, reconhece-o. Tu te levantaste porque Ele te levantou. Quando tu caíres, reconhece-o. Tu caíste porque Ele te fez cair. Por isso a oração é: não me deixes cair. Não me deixes cair em tentação. Ele é que deixa, não é nós. Por nossa vontade, vocês que são nascidos de Deus, por vossa vontade, nunca mais de coração iriam pensar mal, fazer mal, falar mal. O nosso maior desejo é fazer a vontade de Deus. Só que quando vai pôr em prática, precisa desta pessoa. E esta pessoa tem a lei do pecado, pronto. Já não me deixa fazer o que eu quero. Mas porquê é que o meu pecado não é levado em conta? Porque eu faço aquilo que não quero. Até qual é o pecado que é levado em conta? É aquele que não crê, que faz aquilo que ele quer. O mal que ele quer. Eu faço o mal que não quero. Eu não quero. Você quer? E muitas vezes não confio em Deus como devia de confiar. E muitas vezes a gente fraqueja. Muitas vezes estamos em causa um monte de coisas. Mas o que é que a Bíblia diz? Reconhece, se tu és o que és. A tua vida foi o que foi. Reconhece em todos os teus caminhos. Dá-lhe graças não é só no bem, mas em tudo dá-lhe graças. É para teu proveito. Isto vai contribuir para nós, para o nosso bem, irmãos. Todo o mal, todas as asneiras que a gente fez. Percebem? E quando chegar a hora, não é quando a gente quer, Ele é que vai endireitar, Ele é que vai dar a força, Ele é que vai... Aquele que deu o querer, a seu tempo também dará o fazer. Se isto não existir na vossa cabeça de uma forma clara, vocês nas aflições desesperam, vivem ansiosos. Nas vossas aflições recorrem onde não devem, a pessoas que não devem. E este é o meu medo. Mas, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Os olhos são os sentidos que nos mostram. Isto é certo, isto é errado. Não ligues a isso. Os teus olhos veem. A gente não raciocina pela consciência. A gente raciocina pelo Espírito de Deus, pela lei da fé. E por isso ele diz o quê? Não sejas sábio dos próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-te do mal. E isto será o quê? Saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. A bênção vem desta moderação. Irmãos, veja o que ele diz. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Afasta-te do mal. Qual é o mal? Qual é o mal que ele está a referir? O mal é o próprio entendimento. O mal é ser sábio aos nossos próprios caminhos. O mal é a gente não reconhecer que é Ele que é o autor de tudo. É Ele que levanta, é Ele que faz cair, é Ele que cura, Ele é que fere, Ele é que mata, Ele é que dá vida, Ele é que justifica. Ele é que faz tudo. Eu estou aqui aprendendo a seguir o seu caminho. E eu quero seguir, mas mesmo assim não é onde eu quero. Mas a prova que eu amo a Deus é que eu nunca vou aceitar mais o pecado. Eu vou fazer o meu papel. Ainda que eu caia 20 vezes, eu levanto-me 20 vezes. Até que chegue um momento oportuno e Ele é que me vai levantar. Porque tudo isto faz parte da nossa... O crescimento faz parte disto para a gente um dia reinar com Cristo. E por isso precisamos nos conhecer a nós. E se a gente não se conhece a nós, como é que vai conhecer quem é Deus? O que é que vocês acham? Vai conhecer? Então, o princípio da ignorância é a pessoa pensar que depende das suas escolhas. O princípio da sabedoria é temer a Deus e confiar somente nele. Isto é que é a sabedoria. Se Ele disse, não me parece. Parece que está tudo errado, mas se Ele disse, eu vou confiar.
Viver no caminho de Deus trata-se mais de não fazer do que fazer. Porque a gente não consegue, irmão. A gente não pode. Então, a gente tem muitos meios para ir a um objetivo, que é a fé cá em Cristo Jesus. Eu, quando fumava, eu tive muita dificuldade em deixar de fumar, e o pastor Vítor também. Às vezes Deus dá um susto e a gente consegue à força. Mas nem sempre é assim. E era muito agarrado a este vício. Minha esposa sabe bem, eu tentei 10 vezes. Cheguei a andar muito mal. E na última vez, ainda me lembro, e fazia exercício e treinava, mesmo assim não conseguia de maneira nenhuma. Era uma aflição, que era uma coisa que não... Só quem passa por isso. E levei o primeiro mês. E dizia aos meus pais, à minha família, não liguem, eu vou estar nervoso, eu vou... E foi terrível. Foi difícil, tentei montes de vezes. O mal é, jogava o maço de tabaco fora. Porque depois ia à venda, lá estava o maço de tabaco, comprava o tabaco. A solução nunca é fugir da tentação. A solução é enfrentar nos olhos a tentação em Cristo. E sabe o que aconteceu? Um dia Deus concedeu ter pena de mim e eu consegui mesmo. Eu cheguei a sangrar e tudo do nariz por causa de não fumar. O que é que eu estou a dizer com esta conversa? Você já viu que a gente fortalece é pelo mal. Não é retirando as coisas dentro do nosso seio. A gente somos em Cristo Jesus novas criaturas, mas Deus deixou aqui o pecado para nos perseguir todos os dias. Não é para a gente fugir do pecado. Não é para a gente enfrentá-lo por nós mesmos, com regras. É para a gente enfrentar em Cristo Deus. Deus faz tu que eu não posso. Deus não me deixa cair em tentação. Eu caio, eu levanto-me. Eu caio, eu levanto-me. Eu caio. E aquele que deu o crer a seu tempo dará o fazer. E depois posso andar livre. Posso ir para todo o lado. Naquela área está ultrapassado. Gerei defesas. Estaria. O importante é isto. É vocês nada fazerem sem pôr Cristo dentro da vossa vida. Não digam, isto é que é certo. Pode ser certo para si, pode não ser certo para os outros. Então, você olha para Cristo, você procura conhecer qual é a maneira que deve falar com aquela pessoa, qual é a forma para não magoar, para não oprimir. Porque isso é mais fácil, não é? A gente quer é o bem das pessoas. A gente quer é o bem da nossa família. A gente quer é o bem do nosso pai. A gente quer é o bem da nossa mãe. A gente quer é o bem dos nossos filhos. Eles são a nossa riqueza. Não tem outra coisa neste mundo. O resto da vida será para viver para eles. É? Mas como diz a Escritura, vamos fazer isto no Senhor, não é na nossa cabecinha. A gente não se consegue governar a nós mesmos, quanto mais governar os outros. Então, eu falei isto, não vou falar daqui tão cedo. Guardem isto, a não ser que me peçam, não é? Mas é isto. Moderação é a regra de ouro. Se Deus levasse em conta as asneiras que a gente faz todos os dias, irmãos, onde é que a gente já estava? Onde é que a gente já estava? Pensem lá um bocadinho comigo. Então, o princípio da ignorância é a pessoa pensar que tem domínio sobre a sua vida e sobre a sua casa, que depende das suas escolhas, depende dos seus planos, dos seus projetos. Não faça isso. Amém? Confie em Deus de todo o coração e Ele é que vai estabelecer os seus projetos, os seus planos. E a gente às vezes está sofrendo coisas que não devia, mas que podiam ser evitadas se a gente tivesse entendimento para isso, e as coisas estão correndo mal na nossa vida e a gente olha, mas porquê? A pessoa ainda fica mais confusa. Então, temos que olhar para Deus. Primeira coisa, quando vocês estão doentes, a doença tem um ensino. A primeira coisa, quando vocês estão doentes, será que eu estou bem com Deus?
Deixa lá ver. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, se estiver bem com Deus, e bem, não é comportamentos. A segunda coisa é saber se está ali a doença é pela vontade de Deus. Eu vou falar com Ele, eu vou lhe pedir, mas vou esperar. Eu vou confiar primeiramente a Ele. Hoje logo vamos tratar com os médicos. Falar com os médicos igual, mas os meus olhos estão nele. Porque enquanto você não morrer para si, enquanto você não morrer para o seu querer, a sua vontade, as suas escolhas, enquanto você não se mortificar, não pode viver para Deus. Enquanto você não saber que está perdido por si mesmo, que não pode fazer nada, sua salvação não é certa. Sua salvação não é certa. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. O que peso é que isto tem, este nada para você? Nada. E Jesus falando sobre ele diz, eu por mim mesmo nada posso fazer. Uau! Se ele não podia por ele mesmo, quer dizer que eu sou especial, não é? Amém? Ops! Vamos terminar. É isso que eu queria falar com os irmãos. Não quer que vocês digam assim, ó pastor, não bata mais. Está bem, não bate mais. Já está tudo batido. Amém? Ó irmãos, ficamos por aqui, lembra-se, moderação. Sejam moderados em tudo. Se vocês acham que seguir este caminho é bom para vocês, ok, desde que isso não interfira na fé, cada um siga a sua própria vida, é que sabe. Mas digo-vos uma coisa, se vocês não forem moderados vão ter problemas. Vão ter mesmo problemas. Se vocês quiserem fazer as coisas à vossa maneira, vão ter problemas. É que vão ter mesmo problemas. Como Deus diz, não queiras ser perfeito porque te destruirias. Não sejas irresponsável porque morrerias antes do tempo. Então, nosso caminho é a moderação, vivendo no socorro de Deus todos os dias. Amém? Ok, diga aí para o seu irmão, confia em Deus. Ser moderado em todas as coisas. E Deus estará contigo. Amém. Vamos nos levantar.